Bom dia, né? Então, vamos lá para a aula de hoje. A aula de hoje vai ser sobre o quê? Na verdade, era para a gente estar dando um foco em derivadas parciais, que são derivadas de várias variáveis. Só que o que acontece? Como essa matéria está sendo um compilado de várias coisas, eu e a professora Gleice optamos por dar regras de derivação antes de dar derivadas parciais, porque aí a gente relembra todas as regras, e quando a gente entrar em derivadas parciais, é só sair derivando sem problemas maiores, só entendendo o conceito. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos ver todas as regras de todas as derivadas, só que usando para uma variável. Então, a gente vai relembrar regras de derivação para uma variável. Depois de ver todas essas regras, a gente entra em derivadas parciais. Bom, mas para começar a falar de derivadas, a gente tem que entender o conceito de derivada, né? Então, aqui eu vou dar o conceito geométrico, né? Que é a derivada num ponto específico, como a gente entende como coeficiente angular de uma reta tangente, né? Da onde vem isso e da onde vem aquela definição do limite. Então, aqui eu desenhei essa curva, f de x de azul, e aí nessa curva eu vou marcar um ponto, que eu vou chamar ele de ponto P0, por exemplo. Ele vai ter uma coordenada x0 e uma imagem f de x0. Que imagem é essa? É definida pela lei da função azul, que eu não tenho a menor ideia de qual seja. Por isso que eu expressei como f de x. Poderia ser qualquer função. Então, está aqui uma função. É importante que essa função seja contínua. Contínua, ou seja, que não existe nenhuma ruptura nessa curva. E aí, aqui no ponto x0, a imagem dele, que seria o y0, a gente dá por f de x0. E aí, essas duas coordenadas definem a localização geométrica desse ponto no plano, que está aqui em cima dessa curva. Beleza. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou imaginar agora um deslocamento. Um deslocamento em x, que eu vou chamar ele de ΔX. Esse deslocamento é uma variação em x qualquer. Poderia ser um valor, sei lá, se o x0 fosse 1, poderia ser um valor 4. Então, 1 mais 4 seria o valor 5 do novo ponto. Ou 2, 1 mais 2, 3. O importante é vocês entenderem que de x0 até esse ponto, eu tive um deslocamento que eu estou chamando de ΔX. Um deslocamento positivo, porque foi na esquerda do eixo. Na direita, né? No sentido da direita do eixo. No sentido crescente, vamos dizer assim. E aí eu estou definindo esse novo ponto como o ponto inicial x0 mais esse deslocamento em x. Então, o novo ponto que eu vou definir vai ser o ponto inicial x0 mais a variação ΔX. E assim como x0, eu fui na função e descobri a imagem, que é o f de x0, esse novo ponto, que é x0 mais ΔX, eu vou jogar na lei da função e vou achar um ponto, uma imagem que é f de x0 mais ΔX. Só jogar na lei da função. E aí eu tenho esses dois pontos, o ponto x0 e um outro ponto dado por um deslocamento ΔX. Beleza. Por esses dois pontos, eu traço uma reta, que a gente vai chamar de reta secante. E aí, que é essa reta vermelha. Essa reta secante aqui, se eu quiser calcular a inclinação da reta, ou como a gente gosta de chamar, né, coeficiente angular dessa reta, a gente vai fazer o quê? Variação de y sobre variação de x. Então, eu pego o valor da imagem posicionada nesse ponto mais adiante, menos a imagem do primeiro ponto, que é essa variação em y, essa altura aqui. Então, vai ser f de x0 mais ΔX menos f de x0, sobre a variação horizontal. Como a gente falou, a variação horizontal é ΔX. Eu poderia também calcular o domínio do ponto mais adiante, que é x0 mais ΔX, menos o domínio do primeiro ponto, que é x0. x0 mais ΔX menos x0 sobra só ΔX. Então, tá aqui. A inclinação, ou o coeficiente angular dessa reta é dado por f de x0 mais ΔX, que é a imagem do segundo ponto, menos a imagem do primeiro, variação em y, sobre variação em x. Beleza. Só que essa reta aqui, eu estou cortando a curva em dois pontos, por isso que eu chamo ela de curva secante. Mas eu não quero uma curva secante, eu quero tentar reduzir esses dois pontos de forma a sobrar um único ponto. Então, o que eu vou fazer agora? Em vez de eu considerar esses dois pontos, eu vou criar um novo ponto. Como? Esse passo que eu dei ΔX, eu vou considerar metade dele, eu vou dividir ΔX ao meio, pelo menos visualmente. E vou criar um novo ΔX. Então, se eu dividir esse ΔX ao meio, vou chamar de um novo ΔX,
eu vou ter esse novo pontinho preto que eu criei aqui, ó. Repara, antes eu tinha esse ponto aqui, mais adiante na curva. Quando eu reduzi a variação em x, eu consegui um ponto mais próximo do ponto inicial. E por ele eu tracei essa reta que eu estou chamando de reta verde, que também é secante. Da mesma forma que se eu fosse calcular a inclinação, eu ia fazer o mesmo raciocínio, variação de y sobre variação de x, que é o coeficiente angular. Mas, como eu disse, eu quero que essa reta não seja secante, eu quero que essa reta seja tangente. Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer uma nova variação, metade da minha variação de novo, ou seja, 1/4 da variação inicial. Eu fiz metade aqui, vou reduzir a metade novamente. Quando eu reduzo a metade, eu tenho uma nova reta. Quanto mais eu vou reduzindo a variação em x, mais planificada fica essa reta, que antes era a reta vermelha, mais planificada ela fica, e mais próxima desse ponto x0 ela vai ficando. Ao passo que o meu objetivo é reduzir tanto esse ΔX, que em vez de ter 2 pontos, eu passo a ter um único ponto. E para que eu tenha um único ponto e essa reta deixe de ser secante e vire uma reta tangente, porque a reta tangente só tem um ponto, que ela coincide com a curva, esse ΔX tem que ser tão pequeno que ele tem que ser 0. Só que não dá para fazer esse ΔX igual a 0. Então, o que a gente faz? A gente faz o limite desse ΔX tender a 0. E aí, quando eu faço o limite desse ΔX tender a 0, eu não tenho mais uma reta secante, e aí eu vou ter a reta tangente que vai passar só nesse ponto x0. E aí eu entrei no conceito de derivada. Por quê? Porque a inclinação dessa reta tangente, que é o coeficiente angular dessa reta tangente, como que a gente calcula? Fazendo o limite da variação de y sobre a variação de x, quando ΔX tende a 0. Isso aqui é a definição clássica de derivada num ponto. Ou seja, a derivada nesse ponto é a variação desse ponto, exclusivamente quando x vale x0. Por isso que a gente tem, então, essa definição geométrica de derivada. Então, toda vez que a gente for analisar ou fazer uma solicitação ou analisar uma derivada, vale lembrar que a derivada vai ser a variação exclusiva desse ponto para a curva f de x, e se eu traçar uma reta, essa variação nada mais é do que o coeficiente angular da reta tangente. E se eu quisesse encontrar a curva dessa reta, ou a equação que descreve essa reta verde? A derivada representa o coeficiente angular e as coordenadas x0 e f de x0 representam um ponto que pertence tanto à curva f de x quanto à reta verde, que é a reta tangente. Então, com um ponto e o coeficiente angular, você define a equação da reta, de qualquer reta. E essa é a representação geométrica de uma derivada, como o coeficiente angular da reta tangente num ponto específico da curva. Tá aqui as definições, que foram o que eu acabei de dizer, né? E hoje a gente vai falar agora dessas regras todas. Olha que delícia. Derivada constante, do primeiro grau, potência, polinomial, produto, quociente, cadeia exponencial, logarítmica e trigonométrica. Então, vamos começar. Derivada de uma constante, aqui eu estou falando que K é um número real qualquer, tá? Então, f de x igual a um número real, a derivada de qualquer constante é sempre 0. Então, aqui eu estou colocando duas notações, ΔF, ΔX ou f' de x. Lembrando que a gente está fazendo derivada só da variável x, de uma única variável. Então, exemplo de verde aqui, ó. Se a função é 5, f de x igual a 5, a constante, uma linha paralela ao eixo x, no valor y igual a 5. Derivada dessa curva aqui, dessa linha, vai ser 0. Derivada de toda constante, 0. Básico. Depois a gente entra em função linear. Aí eu escrevi ela aqui na sua forma ampla, né? AX mais B. Lembrando que A é o coeficiente angular, conforme a gente acabou de ver. E B é o coeficiente linear, ou termo independente, né? Lembra que numa função, para que ela seja linear, o termo que acompanha a variável do primeiro grau não pode ser 0. Então, aqui na definição, eu sempre vou colocar que o coeficiente angular, para que a função seja linear, tem que ser diferente de 0. E A e B são números reais quaisquer. Bom, como a gente viu, derivada de constante dá 0. Então, derivada desse termo aqui, AX mais B, na hora de derivar B, a gente vai encontrar 0. Então, a gente só tem que preocupar com a derivada de AX. AX é o coeficiente que acompanha a variável do primeiro grau. Só que toda variável do primeiro grau, quando eu derivo ela, é simplesmente o coeficiente que acompanha. Então, se eu fosse derivar AX, a derivada aqui é só A. Isso derivando com relação à variável x. Então, aqui, ó,
df dx ou f' de x, aqui é só o coeficiente angular a. Então, criei um exemplo, imagina que a função é 5x menos 8. A derivada de 5x menos 8 nada mais é do que 5. Porque a derivada de uma constante dá zero, então menos 8 vai dar zero. E derivada de 5x, 5. Lembra que a derivada é sempre 1 grau abaixo da função que está originando ela. Então, se a minha função é do primeiro grau, a derivada só pode ser uma constante. Se a função for do segundo grau, a derivada vai ser do primeiro. Se a função for do terceiro grau, a derivada vai ser do segundo. Sempre assim. Ao passo que quando a gente fala de primitivas, no caso de integrais, é o contrário, né? Quando você tem uma função e você quer achar a primitiva dela, ela é de 1 grau acima. É o inverso. Então, tá aqui a derivada de 5x menos 8 é simplesmente 5. Então, beleza. Essas aí são triviais, são básicas. E agora a gente vai entrando nas regrinhas, né? Que, de certa forma, é a prática que leva à perfeição. Igual andar de bike, né? Você vai ter que pedalar muito para chegar num ritmo bom e saber qual regra você tem que usar e que horas. Lembrando que existem expressões que você pode usar mais de uma regra, existem expressões que você tem que usar mais de uma regra, não só pode, como deve. E existem expressões que a sequência de regras deve ser respeitada, porque você tem que respeitar a ordem de singularidade da função. Então, na verdade, isso aqui é prática, gente. Eu não sei como falar assim, professora, como eu aprendo a derivar rápido? Não tem jeito. Se você não praticar muito, você nunca vai fazer isso aqui rápido. É a prática que leva à perfeição. E olha que você ainda vai errar muito. Até hoje eu erro, às vezes, quando eu fico com pressa e faço correndo. Mas tem equações, tem expressões que você pode tirar a prova derivando de formas diferentes. Eu vou tentar fazer isso aqui algumas vezes para mostrar para vocês que não existe um único jeito, existem outros caminhos. Então, vamos começar com a terceira regra, que é a regra da potência, e isso vale para qualquer variável que tenha uma constante multiplicada por ela e seu expoente é um número real. Quando eu digo número real, gente, tem gente que gosta de trabalhar só com número natural. Eu trabalho com qualquer número real. Esse número pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser fração, tá? Pode ser até pi, pode ser um número irracional, pode ser qualquer número, que a regra sempre vai funcionar. Então, aqui eu tenho uma constante k, a variável x, e o expoente dessa variável eu estou chamando de número real n. Então, k e n são números reais e x é a nossa variável. Lembrando que, como k é o coeficiente que acompanha a variável x, obrigatoriamente ele tem que ser diferente de zero. Beleza, então vamos lá. Como que vai ser isso aqui? A regra da potência é muito simples. Você vai separar a constante da variável. Então, a constante, no final, você vai multiplicar pelo resultado da variável, que vai ser a derivada. E a derivada nada mais é que o expoente da variável se torna uma constante multiplicada, que vai multiplicar a variável, e desse expoente eu reduzo uma unidade. Então, basicamente, está aqui a regra. Ó. A constante eu coloquei para fora e abri um parênteses. O expoente da variável, que é n, vira uma constante que multiplica essa variável, e desse expoente eu tiro uma unidade. Então, vamos ver um exemplo. Ó. Aqui eu estou com a expressão 5x ao cubo. Então, eu tenho a constante 5 multiplicando a variável x ao cubo. Eu separo a constante 5 e faço a derivada de x ao cubo. Derivada de x ao cubo, eu desço o expoente, que é 3. Esse 3 se torna uma constante que está multiplicando a variável. E desse expoente 3 eu tiro uma unidade. Então, 3 menos 1 vai virar 2. Então, nada mais é que 5 vezes, abre parênteses, 3x elevado a 2, que no final dá 15x ao quadrado. Isso a gente vai aprender a fazer até automaticamente, certo? Às vezes, só de bater o olho, você já faz 5 vezes 3, 15, 3 menos 1, 2, 15x2. Mas a regra é essa. A constante multiplica a derivada dessa variável. Então, aqui eu abri bem devagarzinho, da forma como eu disse. Constante 5 vezes, abre parênteses, o expoente virou uma constante e a variável perdeu no seu expoente uma unidade. Então, 3 menos 1, 2. 5 vezes 3, 15. 15, x2. X elevado a 2. Basicamente é isso. Por que eu gosto de colocar a constante sempre para fora? Porque, às vezes, não vai vir tão gracioso quanto está aqui. 5x elevado a 3. Que nem eu disse para vocês, k e n podem ser qualquer número real. Então, por exemplo, em vez de ter 5 aqui, eu poderia ter 1/8.
E aí ele não ia ser apresentado como 1/8, ia ser x elevado a 3 sobre 8. E aí cabe a você separar a constante. Ó, já que está dividindo por 8, significa que a minha constante é 1/8. Então, seria 1/8 vezes a derivada de x ao cubo. Então, seria 3/8 de x ao quadrado. Ah, e se esse expoente aqui fosse uma fração, por exemplo, meio? Você vai ter que fazer meio menos 1. Aí dá menos meio. Seu expoente que antes era positivo fica um expoente negativo. E aí você tem que lembrar que expoentes negativos, na regra, para que você obtenha um expoente positivo, o que você tem que fazer? Jogar ele para o denominador, ou seja, inverter, né? Então, por isso que eu gosto de colocar a regra dessa forma, porque se eu vejo a regra dessa forma, isso é válido para qualquer coisa, tá? Então, não vai ser válido só para 5 e 3, que são números inteiros. Vai ser válido para frações, para decimais, para racionais, para qualquer número. Bom, posto isso, eu coloquei aqui, então, um polinômio. Um polinômio, na verdade, eu vou aplicar sucessivas regras da potência. Por quê? Quando você está derivando um termo que é soma ou subtração de variáveis, você deriva termo a termo. Então, nesse caso, um polinômio são várias variáveis de graus diferentes, normalmente ordenado do maior para o menor grau, de termos, né, de coeficientes vezes variáveis de expoentes distintos. Então, eu vou ter que derivar cada um desses termos. E para cada um desses termos, eu vou aplicar a regra da potência. Com exceção do caso de eu ter um termo independente, que seria uma constante, que a derivada de uma constante é sempre zero. E no caso de eu ter uma função do primeiro grau. Função do primeiro grau, a derivada é sempre a constante que está acompanhando a variável. Então, tirando esses dois termos, só um minuto, desculpa. Tirando esses dois termos, todos os outros você vai usar a regra de potência. Vocês podem fazer isso mentalmente ou manualmente. Como a gente está aqui pressupondo que nunca vocês viram isso, eu vou fazer bem abrindo, né, bem passo a passo, e depois eu coloco o resultado. Então, no caso de 2x5, eu tenho a constante 2 e a variável x elevada a 5. Separo constante de variável, então eu vou ter a constante 2 multiplicando pela derivada de x elevado a 5. Só que a derivada de x elevado a 5 vai ser 5 vezes x elevado a 4. Eu vou subtrair 1 do grau do expoente. No caso de x4 sobre meio, que nem eu falei, isso aqui é uma fração. Quem que seria a constante? A constante seria meio vezes a variável x elevado a 4. Então, aqui eu teria meio vezes x elevado a 4. A derivada, então, seria meio vezes 4x elevado a 3. Menos 8x ao cubo. Então, eu tenho a constante menos 8 vezes a variável x ao cubo. Eu vou ter, então, menos 8 vezes 3x ao quadrado. 3x ao quadrado sobre 2. A constante, então, seria 3 meios vezes a variável x ao quadrado. Então, seria 3 meios vezes 2x. Porque x ao quadrado menos 1 fica 1, e eu não preciso ficar escrevendo x elevado a 1. Ah lá, função de primeiro grau, 10x, né? A variável está no grau 1. Derivada de menos 10x, como eu disse, é a constante que acompanha a variável, porque ela está no grau 1. Então, derivada de menos 10x, menos 10. E aqui eu tenho 6 vezes raiz de x. Lembrem-se que raiz nada mais é que um expoente fracionário. O que eu tenho internamente representa o numerador desse expoente, e o que eu tenho no índice, no radical aqui, é o denominador. Como isso é uma raiz quadrada, não fica explícito, mas o radical aqui é 2, o índice aqui é 2. Então, eu vou ter como potência interna desse x, x está elevado a 1. Então, na verdade, esse expoente é 1 sobre 2, é o expoente meio. Então, aqui eu tenho 6 que multiplica x elevado a meio. A derivada, então, vai ser 6 vezes meio, x elevado a meio menos 1. Então, olha aqui, ó, tudo que eu falei eu montei aqui, ó, numa linha. Constante vezes derivada, constante vezes derivada, constante vezes derivada. E aqui eu não coloquei a derivada pronta, não. Eu representei essa derivada como uma subtração de uma unidade no expoente. Então tá, então agora vamos fazer essas contas, porque agora é conta. Depois que você representou a derivada e a constante, agora é conta. Então, 2 vezes 5 dá 10x elevado a 4. Meio vezes 4 dá 2x ao cubo. Menos 8 vezes 3x ao quadrado dá menos 24x ao quadrado. 3 meios vezes 2x dá 3. Por quê? 3 meios vezes 2 corta, né? Vira 6 meios, que é 3. 3x, porque 2 menos 1 é x.
menos 10, que já estava da expressão anterior, e aqui, meio vezes 6 dá 3, que é 6 sobre 2, meio menos 1 vai dar menos meio. E aqui eu representei esses resultados, ó. Aqui, na verdade, ainda estou representando a multiplicação e aqui os resultados. E aí, como deu menos meio, nesse último termo, lembrem-se que expoente negativo, para que ele fique positivo, eu tenho que inverter. Então, como ele está no numerador, para ele ficar positivo, eu jogo ele para o denominador. Então, ficaria 3 sobre x elevado a meio, que nada mais é que 3 sobre raiz de x. Então, essa parte aqui que tem em negrito é a derivada desse polinômio principal. Simples assim. Se a gente fizer com calma e em etapas, não tem como errar, certo? Aqui eu fiz até em várias etapas, para mostrar que esse cálculo é sempre assim, recursivo, né? Se eu puder dizer assim, né? Recursivo do maior para o menor, expoente. Agora a gente vai começar a entrar em regras específicas. Então, até agora a gente viu regra da constante, regra de função do primeiro grau e regra de polinômios, que nada mais são regra da potência, né? Que é soma e subtração de potências de diferentes expoentes. Beleza. Agora a gente vai falar de multiplicações. Poxa, como funciona a multiplicação? Quando você tem duas expressões que estão sendo multiplicadas. Em alguns casos, você consegue representar essa multiplicação. Você pode multiplicar termo a termo, ou você simplesmente executa a multiplicação antes de fazer a derivada. Eu costumo chamar isso de simplificar a expressão quando é possível. Mas em alguns casos não vai dar para fazer essa multiplicação, porque os termos que estão sendo multiplicados, eles podem possuir um grau alto. Um grau que eu estou dizendo no expoente. E aí, antes de resolver uma multiplicação, você tem que resolver uma potência. E aí você cai num problema de produto notável de ordem alta. Se for um produto notável do segundo ou do terceiro grau, às vezes vale até a pena desenvolver, porque você vai ter 4 ou 3 termos. Agora, quando o produto notável é de um grau muito alto, grau 5 ou grau 6, não vale a pena desenvolver esse produto notável. Então, o ideal é aplicar a regra do produto e depois outra regra para terminar a derivação, que seria a regra da cadeia. Mas aqui nós vamos fazer igual Jack Stripador, nós vamos por partes. Então, aqui eu estou representando o produto de duas expressões. O produto de duas expressões, quando possível, eu posso simplificar. Simplificar como? Fazendo este produto. Quando não for possível, a regra que a gente tem que usar é a regra do produto, que ela vai permitir que a gente faça essa derivação de uma forma mais rápida e ágil, tá? Então, aqui, eu vou apresentar os dois jeitos, tá? Estou ligando minha mesinha digitadora. Essa mesinha que a gente escreve aparece. Então, vamos começar. A regra do produto é o seguinte. Quando você tem dois termos, dois fatores, que aqui a gente vai chamar de fatores, expressos por uma expressão U e por uma expressão V, você faz a derivada do primeiro fator vezes o segundo, e esse segundo você não altera ele, mais o primeiro fator sem alterar, vezes a derivada do segundo fator. Ou seja, você faz uma soma de produtos onde cada momento você deriva um dos fatores. Ah, e se eu tivesse mais de um fator, professora? Se eu tivesse 3 fatores? Ah, só um minuto, gente. Posso pedir um favor? Me dá um copo d'água, por favor. Minha garganta está secando. Se eu tivesse 3 fatores, por exemplo, se eu tivesse U, V e W, aí como que seria a regra? Mesma coisa. Como você tem 3 fatores, você teria 3 termos. 3 termos que seriam somados, onde no primeiro termo eu ia fazer a derivada só do primeiro fator, que seria U vezes V vezes W, onde U é a derivada de U, né? U', vamos chamar assim, U' vezes V vezes W, mais o segundo fator, obrigada. U vezes a derivada do segundo fator vezes W, então seria U vezes V' vezes W, mais o terceiro fator, que seria U vezes V vezes W, onde eu teria aí a derivada de W. Então, repara, você repetiu a multiplicação 3 vezes, como uma soma, onde em cada momento um dos fatores desse produto era um dos fatores do produto original. Então, sempre vai ser assim. Se eu tiver 2 termos sendo multiplicados, vai ser a soma desses 2 termos, do produto desses 2 termos, onde, ora, eu vou derivar o primeiro termo, ora, eu vou derivar o segundo. Se fossem 3 termos, a soma do produto desses 3 termos,
onde, ora, eu derivo o primeiro, depois eu derivo o segundo, depois eu derivo o terceiro. Se fossem 4 termos, a mesma coisa. Eu ia fazer a multiplicação dos 4 termos, onde eu ia ter a derivada do primeiro vezes os outros 3, depois a derivada do segundo vezes o primeiro vezes os outros 2, depois a derivada do terceiro vezes os 2 primeiros e o quarto, depois a derivada do quarto vezes os 3 primeiros fatores. E assim, recursivas vezes. Eu gosto até de falar com meus alunos, gente, toda vez que eu falo linha ou apóstrofo, significa que eu estou querendo derivar alguma coisa, ou indicar a derivada de alguma coisa. Então, numa expressão, quando eu coloco parênteses e o apóstrofo, é porque eu pretendo derivar aquilo que está dentro do parênteses. E quando eu falo a expressão linha, sei lá o que é linha, é porque eu quero derivar aquilo. Então, é como se fosse, se eu tenho o fator U e V, é U' V, então, derivada de U vezes o fator V, mais U V'. Então, o fator U vezes a derivada de V. Bom, isso aí né, foi mais fácil para mim, até quando eu aprendi a identificar dessa forma. E não fui eu que inventei isso, não. Foi até meu professor, na época, que falou assim para a gente, gente, o linha V mais o V'. Isso para 2 fatores. E aí, quando você entende de 2 fatores, para qualquer quantidade de fator, você sabe fazer. Então, tá aí, vamos ver. Falei, vamos para a prática. Então, aqui eu tenho 2 fatores, ó. O primeiro fator, deixa eu respirar, x ao cubo menos 2x, entre parênteses, multiplicando o segundo fator, que é 5x ao quadrado menos 3. Então, eu vou chamar esse primeiro fator de U, x ao cubo menos 2x, e o segundo fator de V, 5x ao quadrado menos 3. Bom, então, eu vou fazer U' vezes V, mais U vezes V'. Então, antes de derivar, eu gosto de montar o processo de derivação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar parênteses e as expressões que eu pretendo derivar, eu vou colocar o apóstrofo. Então, vamos lá. Então, representei, ó, o primeiro termo, x ao cubo menos 2x, eu coloquei um apóstrofo indicando que eu quero derivar. Então, aquele primeiro termo que tem em negrito é o linha. Vezes o V, repara, só copiei e colei aqui, não mudei o V. Mais o U, repeti, de novo, copiei e colei, vezes o V'. Copiei o V, só que coloquei o apóstrofo indicando que eu quero fazer a derivada. Então, ó, U' vezes V mais U vezes V'. Montei a derivada. Depois de montada, eu vou vir onde tem apóstrofo e vou fazer a derivada antes de fazer o algebrismo, que é a conta. Então, onde tem apóstrofo, eu derivo e os outros termos eu simplesmente replico. Então, vamos lá. Ó. Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Derivada de menos 2x, menos 2. Então, tá aqui. 3x ao quadrado menos 2, que multiplica 5x ao quadrado menos 3. Mais x3 ao cubo menos 2x, vezes a derivada de 5x ao quadrado menos 3. Derivada de 5x ao quadrado, 10x. Derivada de menos 3, 0. Então, dessa linha para a segunda, eu já executei a derivada. Isso aqui já é uma derivada, só que ela está ampliada, ela não está matematicamente simplificada. Então, agora o que eu vou fazer? Agora eu faço conta. Conta no sentido de simplificar essa expressão. Mas isso aqui já é uma derivada, só não está apresentada na sua forma simplificada. Então, como que eu simplifico? Eu vou executar a multiplicação desses 2 termos e desses 2. Esses 2 aqui, como são 2 termos em cada parênteses, eu vou fazer termo a termo. Então, 3x ao quadrado vezes 5x ao quadrado, 3x ao quadrado vezes menos 3, menos 2 vezes 5x ao quadrado e menos 2 vezes menos 3. Então, aqui eu vou ter 4 termos, né, executando esse produto. E do lado de cá, x ao cubo vezes 10x e menos 2x vezes 10x. Vou ter 2 termos. Então, no total, vou ter 6 termos aqui embaixo, depois de executar essas multiplicações. Então, olha lá, ó. Os 4 primeiros estão aqui no parênteses e os 2 últimos. E aí, termos que tiverem a mesma parte literal, o que é a mesma parte literal? Termos que são compostos pela mesma variável com o mesmo expoente. Então, eles podem ser agrupados. 15x elevado a 4 e 10x elevado a 4 vira 25, x elevado a 4. E menos 10x ao quadrado com menos 9x ao quadrado com menos 20x vira menos 39x ao quadrado mais 6. Tá aí a nossa derivada. Essa regra que a gente fez é a regra do produto, tá? Ah, professora, poderia fazer de outro jeito? Poderia. Como? Se a gente pudesse fazer assim, ó. Deixa
Deixa eu peraí que entrou um protetor aqui. Deixa eu tirar esse protetor da tela. Ai, ai. Aqui. O que eu poderia fazer aqui para facilitar, né? Porque como essas expressões estão com grau 1, aqui, ó, quando não tem nada é porque o grau é 1. Então, eu poderia simplesmente multiplicar essas expressões antes de fazer a derivada. Ou seja, simplificar a função f de x. Então, multiplicando aqui, ó, x ao cubo vezes 5x ao quadrado dá 5x elevado a 5. X ao cubo vezes menos 3 dá menos 3x ao cubo. Menos 2x vezes 5x ao quadrado dá menos 10x ao cubo. E menos 2x vezes menos 3 dá mais 6x. Vou agregar esses dois aqui, dá para mim agregar aqueles que é a mesma parte literal. Professora, você está fazendo uma derivada? Não. Eu estou simplesmente executando uma multiplicação e encontrando a mesma função. Isso aqui é f de x. Só que eu estou escrevendo f de x de uma forma mais simplificada, como produto desses dois termos. E aí, agora que eu tenho um polinômio, eu posso derivar. F' de x é a derivada desse polinômio. Então, fica 5 vezes o expoente 5, 25x elevado a 4, menos 13 vezes o expoente 3, que dá menos 39x ao quadrado, e derivada de 6x é 6. Repara que eu encontrei a mesma coisa. Ah, professora, é muito mais fácil fazer desse jeito, obviamente, quando os meus termos estão no primeiro grau. Agora vamos criar a seguinte hipótese. Imagina que esses termos aqui estão no grau 5 e no grau 7. Você vai desenvolver a potência e depois multiplicar. Aí, meus queridos, a conta fica gigantesca. Pode ser feito? Pode ser feito, só que dá muito mais trabalho. Então, cabe a gente também entender para saber qual a melhor regra e qual o momento certo de usá-las, né? Então, a gente vai ter que criar, assim, uma certa perspicácia, vamos dizer assim, né? Para quando avaliar, conseguir saber qual a melhor regra a ser usada. Então, vamos seguir. Da mesma forma que existe a regra do produto, existe a regra do quociente, que é a próxima regra. O que é a regra do quociente? Se no produto eu multiplico termos, no quociente eu divido termos. A regra é bem parecida com a do produto, com a ressalva aqui. O segundo termo, ao invés de ser uma soma, é uma subtração. E o denominador, que não tinha antes na regra do produto, vai aparecer aqui. Então, eu vou fazer a derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, dividido pelo segundo ao quadrado, tá? Ah, professora, e se tiver mais de um? Aí não tem, né, gente? Porque divisão não tem como. Se tiver mais de uma divisão aqui, não é mais divisão. Você multiplica pelo inverso, aí vira uma multiplicação. Então, divisão você só vai ter numerador e denominador. Você não tem recursivos igual um produto, que você pode ter vários produtos. Na divisão, você tem quem é o divisor e quem é o dividendo, ou quem é o numerador, quem é o denominador, né? Não tem não tem variações para isso. O que eu fiz? Eu coloquei a mesma expressão, só que agora a gente vai usar a regra do quociente. A primeira parte da regra é idêntica do produto, com a diferença que, em vez de ter uma soma aqui, a gente vai ter uma subtração. E no final, a gente vai dividir por esse denominador ao quadrado. Então, olha aqui, ó, montei a regra, ó. Peguei o numerador, que é a expressão u, e fiz u', apóstrofo, indicando que eu quero derivar, vezes a expressão v, que é o denominador, menos o u, vezes o v', que seria que a derivada desse denominador, sobre o denominador novamente elevado a 2. Montei a derivada, agora eu derivo. Então, onde tem apóstrofo, eu vou fazer a derivada, que vai ser derivada de x ao cubo menos 2x, 3x ao quadrado menos 2, que multiplica 5x ao quadrado menos 3, menos x ao cubo menos 2x, que multiplica a derivada de 5x ao quadrado menos 3, que é 10x. Executei o processo de derivação, esse termo já é a derivada. Só que ele está na sua forma simplificada? Não. Ele está na forma mais expandida. Matematicamente, um jeito mais harmonioso de apresentar isso é simplificando o que der para simplificar, ou seja, executando esses produtos. Então, vou multiplicar esses dois parênteses e esses dois. Quando eu executo essa multiplicação, eu chego nessa expressão aqui para os dois primeiros e nesses dois para a multiplicação dos dois segundos. Lembrando que eu tenho um sinal de menos, e isso muda tudo. Por quê?
esse menos vai mudar o sinal desse produto aqui. Então, no caso, quando eu tenho 10x elevado a 4, isso vai virar menos 10x elevado a 4, e menos 20x ao quadrado vai virar mais 20x ao quadrado. E aí eu vou agregar os termos, igual a gente fez na outra passagem, agregar os termos que têm a mesma parte literal. No caso, vai ficar 15x4 menos 10x4, isso dá 5x elevado a 4, menos 19x ao quadrado mais 20x ao quadrado. Isso dá 1x ao quadrado mais 6. Então, o numerador ficou 5x elevado a 4 mais x ao quadrado mais 6, e o denominador 5x ao quadrado menos 3 elevado a 2. Professora, você pode desenvolver esse produto notável? Posso. Só que aí aqui embaixo vai aparecer 3 termos, né? Porque quando eu desenvolver esse produto notável vai ser o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. E aí, pode não estar errado, mas a gente pode deixar dessa forma, que é uma forma mais reduzida, né? Sempre a expressão que apresenta menor quantidade de termos, normalmente é uma expressão mais limpa e harmoniosa matemática. Então, a gente normalmente deixa ela na forma mais reduzida possível, que seria com a menor quantidade de termos, mesmo que a sua forma reduzida seja expressa por uma potência. Mas não está errado desenvolver esse produto notável, tá? Se quiser, pode desenvolver. Beleza, deixa eu molhar o bico aqui. Temos regras e regras pela frente. Então, vimos aí regra do produto do quociente. Agora, a gente vai para a regra da cadeia. Regra da cadeia, por quê? Porque a gente representa uma cadeia de derivações. Em que sentido? É como se eu estivesse fazendo uma derivada da potência, e dentro dessa derivada da potência, outra derivada da potência, outra derivada da potência, e assim sucessivamente. Toda vez que a gente tem funções compostas, o que é isso? Uma função está compondo outra expressão. Então, nesse sentido, aquela função representa uma parte da função. Ela está entrando ali, vamos dizer, como se fosse uma variável, ao invés de ser simplesmente uma função. Não é que é isso, como que eu vou explicar? Ela entra na expressão como se fosse uma função compondo outra função maior. Então, a função, quando entra na expressão, ela é aplicada como se fosse uma variável, só que ela não é uma variável, ela é uma outra expressão. Vamos lá. F de g de x. É como se eu tivesse aqui um f de x, só que g de x está fazendo o papel da variável x. Então, na hora de derivar, como que a gente derivaria? Se fosse simplesmente k vezes x elevado a n, a gente usa uma regra da cadeia. Uma regra da potência. Constante vezes variável elevada a n é constante vezes o expoente n, variável n menos 1. Simples assim. Só que aqui o g de x não é a variável x. Ele é uma expressão, uma outra expressão. Então, na prática, a gente faz a mesma coisa que a gente faria, como se fosse x. Só que depois, como isso aqui não é a variável x, é uma expressão nova, a gente multiplica pela derivada dessa expressão. Então, se a gente for olhar, é mesmo que você trocar g de x só pela variável x. Então, eu teria k vezes x elevado a n. Derivada disso, k vezes n vezes x elevado a n menos 1. Só que aqui não é x, aqui é g de x. Então, o que mudou, que eu vou fazer a mesma coisa que eu já estava fazendo, só que no final eu multiplico pela derivada dessa expressão que está aqui fazendo o papel da variável de x. Vamos ver se eu consigo me explicar melhor na hora de representar. Aqui, eu tenho aqui 5 vezes uma expressão g de x elevada a 2, certo? Vou mudar isso aqui. Imagina que em vez de ser 5 vezes essa expressão, que é x ao quadrado menos 3x, fosse 5 vezes x ao quadrado. Estou só mudando. 5 vezes x ao quadrado é fácil derivar isso aqui. Vai ser 5 vezes 2x elevado a 1, né? Porque 2 menos 1 é 1. Isso nada mais é que 5 vezes 2x, 10x. Fácil. Quando é só x, é fácil. Agora, quando é g de x, é a mesma coisa quando é g de x. É como se eu fizesse isso aqui, 5 vezes 2, em vez de ser x, agora é g de x, elevado a 2 menos 1, ou seja, elevado a 1. Isso vai ser 10 vezes g de x. Repara, é igual. Eu só estou trocando x por g de x. Só que, como aqui é x e aqui é g de x,
Cria-se, então, mais um termo, que é a derivada vezes a derivada só de g de x. Então, na verdade, você faz a regra que você já é acostumado, vezes a derivada do termo que está dentro, que é g de x, que eu chamo de termo que está dentro, né? O termo que compõe a função composta. Então, nesse exemplo, quem que é g de x? É x ao quadrado menos 3. Então, olha como que vai ser a regra, ó. 5 vezes desse o expoente, esse termo está funcionando como variável x, ó, eu repeti ele, do expoente, que era 2, eu tirei 1, e estou multiplicando no final só pela derivada dele, ó. Eu coloquei ele e um apóstrofo, indicando que eu quero só derivar ele no final. Então, ó, 5 vezes 2 aqui, ó, vai dar 10. x2 menos 3x elevado a 1, não precisa escrever 1. Derivada de x ao quadrado dá 2x, e derivada de menos 3x dá menos 3. Então, ó, 5 vezes... Aqui eu multipliquei, esse vezes esse, mas eu podia ter feito o quê? 5 vezes 2, que daria 10, e depois ter feito 10 vezes cada termo. Tanto faz, tá? Seria até mais simples. Mas eu vou seguir da forma como eu digitei aqui no slide, ó. 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado, 2 vezes menos 3, menos 6x, que está multiplicando 2x menos 3. 5 multiplicando cada termo aqui, ó, dá 10x ao quadrado e menos 30x. Que está multiplicando esses dois. Na hora de eu multiplicar esses 4 aqui, 10x ao quadrado vezes 2x dá 20x ao cubo. 10x ao quadrado vezes menos 3 dá menos 30x ao quadrado. Menos 30x vezes 2x menos 60x ao quadrado. E menos 30x vezes menos 3 dá mais 90x. Junto esses dois, que tem a mesma parte literal, 20x ao cubo menos 90x ao quadrado mais 90x. Isso aqui, gente, já era derivado. Aqui, ó, onde eu vou colocar a seta. Aqui eu representei 5 vezes 2 vezes a expressão g de x, 2 menos 1, que seria 1, né? Vezes a derivada g de x. É aqui. Depois que você fez essa expressão, isso aqui já é a derivada. Daqui para baixo foi só simplificação. A gente executou o produto para poder simplificar. Basicamente é isso. Então, deixa eu limpar. Se tiver alguma dúvida, gente, é só me parar, tá? E perguntar. Mas eu acho que vocês já sabem muito isso aqui, né? A maioria aqui, eu acho que já fez cálculo 1. Seguindo, então. Depois de regra da cadeia, agora a gente vai entrar nas... Tá faltando exponencial, logarítmica e trigonométrica, né? Então, vamos entrar nelas. Talvez eu ultrapasse um pouquinho o horário do intervalo, mas não preocupem não, que depois eu dou o mesmo tempo um pouquinho mais na frente, tá? Vocês me perdoem se eu pegar um pedacinho do intervalo de vocês, mas eu desconto, tá? Eu não fico esse intervalo, não. Eu devolvo. Beleza. Seguindo aqui, função exponencial. Ai. Função exponencial, a gente começa sempre do jeito mais simples, né? Que seria uma potência básica, a elevado a x, onde esse a necessariamente tem que ser um número maior que zero, diferente de 1. Definição clássica de função exponencial. A base tem que ser um valor positivo e tem que ser um valor diferente de 1, né? Porque 1 elevado a qualquer coisa dá 1. Então, basicamente é isso. Então, eu tenho a elevado a x, onde há um número real diferente de 1 e maior que zero. A derivada é tão simples. Oi, pode falar? Alguém queria falar alguma coisa? Bom, se quiser, é só me parar, tá bom? A derivada nada mais é que neperiano dessa base, do valor que representa essa base, vezes a exponencial novamente. Olha que coisa boba. Então, por exemplo, se fosse 2 elevado a x, ia ser neperiano de 2, ln de 2, vezes 2 elevado a x. Simples. 5 elevado a x, neperiano de 5, vezes 5 elevado a x. Sempre assim. O que muda é que, quando essa base é um número de Euler, por exemplo, e elevado a x, aí a gente chega naquela singularidade, que a derivada de e elevado a x vai ser neperiano de e vezes e elevado a x. Só que ln de e é 1. Logaritmo de e na base e é 1. Então, fica só o e elevado a x. Por isso que a gente diz, derivada da função e de x é ele mesmo, né? Função e de x, derivada
E elevado a x, mesma coisa. Então, aqui, ó, se o a fosse e, a função é de x, a derivada vai ser o próprio e de x. Em alguns casos, esse expoente, na maioria deles, esse expoente não é só a variável x, ele é uma função. Aí, como que fica? Eu uso a derivada de exponencial agregada à regra da cadeia. Por quê? Porque eu vou ter uma função composta. Esse expoente não vai ser só a variável x, ele vai ser uma expressão de x. Então, por exemplo, quando esse x é g de x, ou seja, eu tenho uma expressão de x, no caso eu teria e elevado à expressão g de x, eu teria que fazer e elevado a essa expressão vezes a derivada dessa expressão, regra da cadeia. Então, aqui eu dei um exemplo, ó. E elevado ao expoente x elevado a 3 menos 5x ao quadrado. Derivada disso vai ser a expressão idêntica, a e elevado a x elevado ao cubo menos 5x ao quadrado, vezes a derivada só desse expoente. Então, aqui, ó, eu tenho a expressão e multipliquei pelo expoente com sinal de apóstrofo, indicando que eu quero derivar esse expoente. Basicamente, a derivada desse expoente é 3x ao quadrado menos 10x. E aqui a derivada completa se torna, então, a exponencial originária, que é e elevado a x ao cubo menos 5x ao quadrado, vezes a derivada desse expoente, que é 3x ao quadrado menos 10x. Então, na verdade, o que a gente fez foi uma derivada de exponencial agregada a uma regra da cadeia, porque esse expoente era uma expressão de x. Fácil, né? Vamos para logaritma. O que muda da logarítmica? Que agora a gente vai ter um logaritmo definido por uma base, onde essa base tem que ser um número maior que zero e diferente de 1, assim como na exponencial. Por consequência, o logaritmando, que aqui está representado pela variável x, sempre vai ser um valor positivo, porque não tem como, num logaritmo, com uma base maior que zero e diferente de 1, o resultado ser um número negativo ou ser zero, né? Então, sempre esse logaritmando vai ser um número positivo, por definição. Tá, vamos olhar o bico de novo para a gente seguir. A derivada de um logaritmo qualquer, onde a base é um número real que respeita essas condições, né? Então, por exemplo, log de x na base 2, por exemplo. Então, seria, né? 1 sobre neperiano dessa base, então 1 sobre ln de 12, vezes 1 sobre x. Basicamente é isso. Se essa base desse logaritmo fosse 5, 1 sobre ln de 5, vezes 1 sobre x. Se a base desse logaritmo fosse 10, né? Normalmente, quando a base é 10, nem apresenta, né? Escreve tipo log de x. Porque quando a base não é apresentada, está implícito que a base é 10. Desculpa. Ia ser 1 sobre ln de 10, que a base é 10, vezes 1 sobre x. Sempre assim. E isso quando o logaritmando é a variável x, né? Porque também poderia ser uma expressão de x. Eu já vou falar disso. E quando esse logaritmo tem a base e, que é um neperiano, né? Porque log de base e é ln. Então, vamos supor que em vez de ser log de x na base a, eu tivesse log de x na base e, ou seja, ln de x. Aí a derivada é o mesmo processo. 1 sobre ln da base. Só que a base é e. Então, 1 sobre ln de e dá 1. 1 sobre 1, 1. Sobraria só, então, 1 sobre x. Então, ficaria 1 sobre ln de e, que dá 1, vezes 1 sobre x, que é 1 sobre x. Por isso que a derivada de ln de x é 1 sobre x. Basicamente isso. O que a gente poderia ter aqui, ó? Coloquei a base a como se fosse o número de Euler. Então, em vez de ter um log, eu vou ter um neperiano, ln. Derivada de ln de x, 1 sobre x, porque na hora de jogar essa base ln de a aqui seria ln de e, 1 sobre ln de e, logaritmo de e na base e é 1, 1 sobre 1, sobra só 1 sobre x. E quando isso é composto, ou seja, quando esse x não é uma variável, e sim uma função g de x. Aí, em vez de ter ln de x, a gente tem ln de g de x. O mesmo raciocínio. Vai ser 1 sobre o logaritmando, no caso, o logaritmando é g de x, 1 sobre g de x, vezes a derivada desse termo que está aqui no lugar do logaritmando. Então, vamos ver um exemplo. Ln de x ao cubo menos 5x ao quadrado.
Então, a derivada disso vai ser 1 sobre a expressão que está no logaritmando. Então, 1 sobre x ao cubo menos 5x ao quadrado, vezes a derivada dessa expressão. Derivada de x ao cubo menos 5x ao quadrado dá 3x ao quadrado menos 10x. Então, aqui, ó, basicamente é isso. 1 sobre o logaritmando sem mexer, vezes a derivada do logaritmando. Basicamente, ficou 3x menos 10 sobre x ao quadrado menos 5x, né? Que vai ser uma multiplicação de fração. Simples assim. E para terminar, entremos nas trigonométricas. Aí eu gosto do seguinte, eu falo assim, gente, as mais importantes para mim são seno e cosseno. Por quê? Se você sabe a derivada de seno e a de cosseno, todas as outras razões trigonométricas você consegue deduzir. Por quê? Por exemplo, a tangente. A tangente é a divisão de seno por cosseno. E aí, se você sabe a derivada do seno e se você sabe a do cosseno, quando você tem seno dividido por cosseno que representa uma tangente, você usa a regra do quociente, você acha a derivada de uma tangente. Ah, se eu tiver, por exemplo, uma secante é 1 sobre cosseno. 1 sobre cosseno, você pode escrever como cosseno elevado a menos 1, e usa a regra da cadeia, como você sabe a derivada de cosseno, você acha a derivada de uma secante. A mesma coisa para uma cossecante. Uma cossecante, 1 sobre seno. Você faz seno elevado a menos 1, faz uma regra da cadeia, você acha a derivada, porque você sabe a derivada do seno. Ah, e uma cotangente. Cotangente é o inverso, né? Cosseno sobre seno. É outra regra do quociente, você aplica e você acha a derivada de uma cotangente. Então, as outras 4, você consegue achar facilmente se você sabe a derivada de um seno e de um cosseno. Por quê? Porque você usa identidade trigonométrica. E aí você recorda... mas eu vou ter que fazer essa conta sempre. Aí, cara, talvez vocês tenham a memória boa e decora tudo, né? Não sei. Eu vou ser bem honesto para vocês, eu tento diminuir o máximo o meu espaço aqui no HD, para sobrar espaço para me pensar. Eu gosto de deixar tanto o HD do meu computador quanto da minha cabeça o mais livre possível, para não entrar em parafuso. Então, eu sempre gosto de deduzir as coisas, que é uma maneira de eu estar sempre treinando o meu cérebro a raciocinar, e eu diminuo o espaço de armazenamento. O meu processamento é maior que o meu armazenamento. Eu treino processar mais do que armazenar. Mas aí, crianças, é escolha, né? Façam vocês a escolha de vocês. Então, aqui, ó. Se a minha função for seno de x, a derivada é basicamente cosseno de x. Agora, o importante é ressaltar que se for cosseno, a derivada é menos seno. Isso é muito importante. Então, tangente, secante, cossecante, cotangente, vocês encontram esses resultados fazendo o que eu falei para vocês. Aplicando as identidades trigonométricas e a regra que cabe, né? Por exemplo, a tangente vai ser seno sobre cosseno, você aplica uma regra do quociente, você chega na derivada de tangente igual a secante ao quadrado de x. Secante, que é 1 sobre cosseno, você pode também aplicar a regra do quociente, onde o, que é o numerador, vai ser 1, e o denominador, cosseno, tanto faz, né? Fica a critério de vocês. A derivada de secante dá tangente vezes secante. Tangente de x é secante de x. A derivada de uma cossecante dá menos cotangente vezes uma cossecante. E a derivada de uma cotangente dá menos cossecante ao quadrado. Bom, essas aqui são as lineares, não. São onde eu tenho só a variável x como argumento da expressão trigonométrica. Só que aqui no argumento, em vez de ter x, eu posso ter uma expressão de x. Aí, o que vai virar? Vai virar a derivada trigonométrica associada com regra da cadeia. Então, por exemplo, se eu tiver, em vez de seno de x, seno de g de x. Então, a derivada de seno é cosseno. Então, vira cosseno de g de x. Só que, como aqui eu não tenho só a variável x, o meu argumento é uma expressão de x, eu vou ter que fazer vezes a derivada desse g de x, que é a expressão que está aqui dentro. A mesma coisa para o cosseno. Cosseno de g de x. Derivada de cosseno vai ser menos seno de g de x, vezes a derivada desse argumento, que é g de x. Então, basicamente é isso. E aí, eu preparei para agora uns exercícios. O nosso intervalo é 9h15. Eu achei que eu ia acabar pegando o horário de vocês, mas eu não peguei, graças a Deus. Então, vamos fazer o seguinte, são 8h50, basicamente. Eu vou passar para vocês esses 4 exercícios para eu fazer junto com vocês depois do intervalo, tá? Então, eu vou deixar aqui, eu vou dar pause na gravação. Então, aqui eu tenho 4 expressões que eu quero que vocês derivem. E depois eu vou passar mais expressões aqui. Eu não coloquei exponencial, nem logarítmica, nem trigonométrica. Então, depois dessas 4, eu vou passar mais 3, que é uma de cada, para a gente derivar junto.
E aí, no próximo horário, eu venho cá e resolvo junto com vocês. Fechado? Então, deixa eu parar o vídeo.